Olá, meu nome é Thaís Nobre, eu sou nutricionista e atuo como consultora de alimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre planilhas de controle. Eu vou citar todas as planilhas que são requisitadas pela nossa legislação que abrange todo o território nacional, a RDC 216, e também vou fazer alguns comentários sobre as planilhas que eu já desenvolvi e que eu costumo implementar nos meus clientes e me auxiliam muito na hora de fazer a monitoria da cadeia de processos e conseguir controlar o controle de qualidade de um modo geral. A primeira planilha exigida pela RDC 216 é a que pede que tenha uma manutenção periódica de todo o sistema de climatização e a troca dos filtros. É claro que para isso você vai seguir a legislação específica. Então, esse é o primeiro documento de registro exigido pela RDC 216. Seguindo a ordem cronológica da legislação, eu vou citar a segunda planilha exigida, que é a que solicita que nós, nutricionistas, médicos veterinários, enfim, nós que prestamos esse serviço de controle de qualidade, tenha uma planilha onde a gente anota a manutenção periódica dos utensílios, dos equipamentos e também a calibração de todo o material que a gente utiliza para aferir a temperatura dos equipamentos e dos alimentos. Então, essa é a segunda planilha. A legislação também solicita que toda atividade de higienização e desinfecção que não seja realizada diariamente deve ser registrada numa planilha de controle, num cronograma de higienização, que é como eu faço nos clientes. E o que a gente entende através disso? Existem equipamentos e utensílios que não são limpos, higienizados diariamente no nosso cliente. O que é? Uma coifa, uma câmara fria, até porque se você falar isso para o colaborador, olha, meu anjo, tem que limpar isso todo dia, ele provavelmente vai te pegar pelo pescoço e te jogar pela janela, né, gente? Porque dá um puta de um trabalho. Então, assim, esses equipamentos, eles não são limpos todos os dias, vai depender da demanda de trabalho que tem na cozinha, da disponibilidade dos colaboradores, enfim, vai depender aí de como funciona as coisas, né, nessa unidade de alimentação. E para isso, você vai ter que criar uma planilha de registro. Então, é feito a cada quanto tempo? Cada 15 dias, uma vez por semana, você precisa registrar. O que você não precisa registrar? A higienização da louça, por exemplo. É claro que se um fiscal da Anvisa chegar no seu estabelecimento e ver que tem uma ou duas coisinhas na pia, ele vai entender que aquilo vai de acordo com o fluxo de trabalho. Agora, se ele encontrar a sua coifa podre e você falar, então, eu faço a cada 15 dias e o dia de fazer amanhã, ele não vai acreditar e não tem como bater boca. Você precisa ter isso registrado, assinado, tudo certinho para você conseguir comprovar que, de fato, as atividades estão acontecendo aí na unidade de alimentação. Então, isso é uma planilha indispensável, tanto para você adequar o estabelecimento à legislação vigente, como para você garantir a higienização adequada aí da empresa. Tá? Então, é uma das minhas queridinhas, assim, das planilhas exigidas. A de higienização é muito, muito importante. Outro ponto importantíssimo: higienização do reservatório de água. Essa higienização deve ser realizada uma vez a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, o seu cliente precisa se programar para realizar essa higienização. E aí a gente tem duas alternativas. A primeira é desenvolver um POP, né, um procedimento operacional padronizado, onde a gente vai citar todo o processo de higienização, desinfecção. Talvez você encontre aí no sistema de abastecimento da sua cidade quais são as orientações. Por exemplo, a Semasa, aqui onde eu moro. A Semasa tem uma cartilha de orientação para você higienizar a sua caixa d'água. Isso serve até para para meios residenciais, sabe? Então, para quem mora numa casa, quer higienizar e tal. Tem como você fazer isso dentro da unidade de alimentação. Seguir as orientações aí do órgão responsável, ter um funcionário capacitado, treinado e ter um POP. E além disso, você precisa registrar essa higienização. Então, é realizada uma vez a cada 6 meses, daí você descreve, o colaborador vai lá e assina, você data tudo certinho. E a segunda opção,
e que é a opção que na maioria das vezes o cliente prefere fazer, porque nem todo mundo tem alguém que cuida da manutenção do prédio, que está ali sempre, né? São serviços bem pontuais. É a higienização por uma empresa terceirizada. É claro que essa empresa ela precisa ter uma licença de funcionamento, precisa estar de acordo com as normas aí da Anvisa para rodar e não te prejudicar. Geralmente, a empresa que faz a dedetização do estabelecimento costuma fazer esse serviço de limpeza de caixa d'água. Então, se você está entrando nesse universo agora, já grava essa dica aí na sua cabeça, porque é muito importante. Na hora de você começar a auxiliar o seu cliente na cotação, se isso está incluso na sua consultoria e tudo mais, saiba que a limpeza do reservatório você consegue verificar com a empresa que faz a dedetização, tá legal? Mais uma planilha de registro é a que vai registrar o atestado de saúde ocupacional de todos os colaboradores. Então, para que serve esse atestado? Para garantir que todos estão aptos a exercer determinada função. Então, que o colaborador, de repente, não tem uma doença transmissível e aí vai passar, de repente, durante a manipulação dos alimentos, vai chegar num cliente final, para garantir a integridade física dos colaboradores e evitar futuros transtornos até para o estabelecimento, né? Porque a ausência desse documento pode gerar processo trabalhista e uma série de outros problemas, né? É claro que isso é em conjunto com o RH, com o setor de segurança do trabalho, mas empresas menores não têm esse suporte. Então, a gente conta, né, com o auxílio do controle de qualidade para fazer essa monitoria. E também o bom senso dos proprietários, né, que tem que entender a importância desse atestado de saúde ocupacional, tanto para admitir o colaborador, quanto para mudança de função, demissional, retorno ao trabalho, enfim. Existe uma série de critérios aí a serem seguidos e muitas vezes o proprietário não tem nem ideia, né, dessa necessidade. Então, cabe a nós, consultores, nos especializarmos, entendermos a necessidade, né, e passar isso para o proprietário, porque a partir daí ele começa a tomar consciência da importância e te auxiliar durante esse processo. Planilha de controle de temperatura dos equipamentos. Desde que eu faço estágio, é a planilha que eu mais vejo nos negócios de alimentação. É muito comum que os funcionários tenham aquele hábito de aferir a temperatura dos equipamentos, tanto de cadeia fria quanto quente, mas é importante que eles tenham um treinamento de capacitação efetivo para saber desenvolver essa atividade de modo adequado, porque de nada adianta ir lá com o termômetro infravermelho, daí mira para qualquer canto, tá aqui, vou anotar isso. Não. Qual que é o objetivo dessa planilha de controle? Garantir que todos os alimentos estejam dentro da temperatura ideal para conservação, para evitar perda e também confrontos com órgãos de fiscalização e, de repente, conseguir verificar se um equipamento está fora da tomada, se está quebrado e precisa de manutenção. Recentemente, eu passei por um transtorno, assim, um dos meus clientes, que é uma rotisseria. Lá, os colaboradores estão orientados, né, a aferir essa temperatura dos equipamentos diariamente e, por acaso, eles acabaram se distraindo e não aferindo. E justo nesse dia, tinha um freezer fora da tomada. E aí, o que aconteceu? Estragou uma série de produtos. O proprietário ficou extremamente irritado e é claro que se tivesse esse cuidado de aferir no horário ideal, isso não teria acontecido. Então, por isso é tão importante essa planilha de controle. Finalmente, chegamos na última planilha exigida pela RDC 216, que é o registro do treinamento de capacitação aos manipuladores de alimentos. Na RDC, você vai encontrar ali as 4 temáticas exigidas, mas é claro que quando você está dentro de uma unidade de alimentação, você entende que muitos outros temas são necessários para fazer esse treinamento de fato ser efetivo. O que você precisa registrar? Você precisa registrar o conteúdo, a carga horária, quem participou, quando foi, quem ministrou. Precisa ser um documento rico em informações para que ele seja válido em caso de fiscalização, enfim. Como eu, Thaís, costumo fazer? Eu armazeno esses documentos em PDF, né, numa nuvem,
para garantir que eu não perca nada. Porque como são muitos clientes, às vezes a gente deixa tudo no computador ou envia para o cliente, aí depois vira um caos. Então eu costumo armazenar numa nuvem. E além disso, né, em paralelo a isso, eu imprimo todos os documentos e armazeno numa pasta física de controle de qualidade e deixo lá para o meu cliente. Desde a minha primeira visita, depois que eu desenvolvo o plano de ação e vejo o que eu vou desenvolver ali naquele cliente, o que eu faço? Eu oriento o cliente, eu falo, olha, essa pasta é a pasta de controle de qualidade, aqui você encontra todos os documentos exigidos pela legislação. Isso é claro quando o cliente faz questão, porque tem cliente que, por mais que tenha consultoria, não quer seguir tudo à risca. E assim, gente, tá tudo bem, porque eu já me desgastei muito querendo... o cliente comprava um Fusquinha, ele me pagava um Fusquinha, porque ele queria fechar a consultoria só para coisas bem pontuais. Eu entregava uma Ferrari, eu fazia tudo. Eu queria fidelizar aquele cliente. E hoje eu enxergo que não é bem por aí. Entendeu? Se o cliente está te pagando um Fusquinha, você vai entregar um Fusquinha. É claro que você vai entregar com amor, com excelência, mas você vai entregar aquilo que ele está te pagando. Então, tenha esse tato, esse cuidado para não acabar se desgastando como eu já me desgastei lá atrás. Então, faça essa pasta de controle de qualidade, coloque todos os documentos que estão aí no escopo do seu contrato, tudo aquilo que o seu cliente está em parceria com você desenvolvendo e o oriente para que em caso de fiscalização ele saiba apresentar. Às vezes acontece de chegar uma fiscalização e você não conseguir correr para socorrer ele, então já deixa tudo orientadinho para não ter maiores transtornos, tá? Além dessas planilhas que são as obrigatórias aí da legislação, eu costumo desenvolver outras planilhas e checklists de controle do tipo cronogramas de higienização, de repente de áreas que nem são para manipulação de alimentos, mas fazem parte da empresa e nada melhor do que chegar num ambiente limpo e organizado, checklist de asseio e estética dos manipuladores para garantir que todos estejam dentro das exigências do controle de qualidade. Então o que é isso? Usar máscara, né, nesses tempos de Covid, colocar a touca lá na entrada da empresa, então não passar sem touca nas áreas de manipulação de alimentos, higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar a jornada e sempre que necessário, não usar adorno, não usar Barbie, por aí vai. Todo esse blá 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 que vocês já estão cansadas de saber, né? Enfim, tem uma série de outros cheques e outras planilhas, tem planilha de finalização, como você deixa o setor na finalização. É muito importante essas ferramentas para a gente fazer a consultoria acontecer no lugar, entendeu? Porque é a partir daí que você tem a monitoria assertiva, porque assim, a gente não sendo CLT, a gente tá ali no lugar às vezes uma vez por semana, 2. E esses documentos são os nossos maiores parceiros na hora de ver como tá rodando a consultoria no estabelecimento. Então, as planilhas são essas. A minha dica é que você sempre se organize muito bem na hora de fazer esses documentos para não deixar passar nada e garantir o controle de qualidade de modo assertivo na unidade de alimentação. Se você tiver qualquer dúvida sobre as planilhas de controle, deixa aqui nos comentários ou manda um oi lá no Telegram, que caso eu não responda, alguma das meninas do grupo vai responder com certeza. A gente tem uma comunicação muito bacana, todo mundo se ajuda quando tem dúvida. Então, se você tá fora do grupo, você tá perdendo tempo, porque lá a gente, só Maria Fifi, a gente fala tudo. Sai o decreto novo, tá lá, portaria, tem dúvida, a gente esclarece, é muito bacana. Eu espero que de algum modo esse vídeo te ajude a entender com mais facilidade as planilhas obrigatórias e enxergar a possibilidade de desenvolver ainda além dessas outras planilhas que vão te ajudar muito na hora de fazer acontecer aí no seu cliente, tá legal? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação porque às vezes os vídeos não chegam aí para você. Se você ainda não tá no grupo do Telegram, entra lá, dá uma olhadinha no meu Instagram e muito obrigada, até a próxima!